Ele tinha tudo, menos alguém que o amasse de verdade. Ela não tinha nada, mas arriscou a própria vida para salvar a dele. Um menino rico, arrogante, perdido em um bairro esquecido. 2 homens o seguem para matá-lo, mas é puxado por uma menina de rua para dentro de um beco. Ela o protege. Ele a humilha, mas nos dias que seguem, algo muda, porque o amor que ele nunca recebeu em casa estava escondido no abraço de uma menina que ninguém via. E quando o pai descobre a verdade, é tarde demais. O filho foi salvo por quem ele sempre ignorou. Agora a pergunta é: quem realmente precisa ser salvo? O menino ou o pai? Esse lugar cheira a mofo e cansaço. Davi soltou a frase baixinho, quase como se falasse com ele mesmo. O ar da rua era pesado, cheio de vozes distantes, buzinas abafadas e fumaça que não se via, mas se sentia nos olhos. A calçada estreita estava molhada, mesmo sem sinal de chuva. Passava das 5 da tarde, mas naquele canto da cidade, o sol não parecia alcançar o chão. Tudo era meio acinzentado, como se o tempo ali tivesse parado, ou sido esquecido. O menino segurava o celular nas mãos. Olhava de um lado para o outro, impaciente. O motorista havia errado o endereço e o deixado algumas quadras antes. 2 minutos a pé, disseram. Mas Davi odiava andar, ainda mais ali. Usava um tênis branco de marca, novo, que rangia levemente a cada passo incerto. A camiseta também branca, impecável, mas agora manchada com um respingo de água de poça. O rosto dele se contraiu com nojo. Passou a mão devagar na barra da roupa, como se tentasse apagar o lugar. À medida que andava, percebia olhares, uns curiosos, outros indiferentes, alguns só vazios. Mas ele não tinha medo. Não sabia o que era medo. Só sabia que queria sair dali rápido. Foi quando sentiu um calafrio, como se alguém estivesse muito perto, sem encostar. Olhou para trás. Nada. Mas então viu de relance o reflexo em uma vitrine quebrada. 2 homens andando devagar, paralelos à sua direção. Não estavam ali antes. Apertou o passo. O som dos seus passos ecoou mais forte. E logo, os outros 2 também. Coração acelerado, suor escorrendo pelas costas. Davi engoliu seco, mas tentou manter a pose. Não era um garoto comum. Era o filho de Roberto Sampaio. Estava acostumado a seguranças, portões altos e muros com sensor. Mas agora, tudo o que tinha era um fone de ouvido desconectado, uma mochila com um livro de geografia e um envelope amassado com um cartão que ninguém deveria ver. Estava guardando aquilo para mais tarde, um presente sem destinatário. Ele ainda não sabia por quê. Foi nesse momento que sentiu um puxão, forte o bastante para tirá-lo do chão por meio segundo. Uma mão pequena agarrou seu braço e o arrastou para dentro de um beco escuro entre 2 paredes manchadas de tempo. Ele gritou. Ou tentou gritar, mas a mão da menina o encostou contra a parede com firmeza surpreendente. Os 2 se entreolharam no escuro. Ela tinha olhos grandes e castanhos, cabelos presos com um elástico frouxo e um cheiro de pão amanhecido misturado à poeira. Roupas largas, sujas, mas o olhar não era de alguém fraca, era de alguém que sabia. Sai de perto de mim, você é doida? Ele resmungou, se afastando e tentando tirar a poeira da roupa. Ela não respondeu. Olha o que você fez. Meu tênis, minha camiseta, você tem ideia de quem eu sou? Ele esbravejou num tom baixo e arrogante, como se até a sujeira fosse uma ofensa pessoal. A menina continuava ali, entre ele e a entrada do beco, com os olhos voltados para a rua. Você não me conhece, mas sua vida está em perigo, respondeu firme. Davi paralisou por um segundo. Como é? Ela apontou com o queixo para a esquina, devagar. Os 2 homens haviam parado em frente ao beco. Um deles falava ao celular. O outro olhava para dentro sem entrar. O coração dele bateu ainda mais forte. Dessa vez, ele não disfarçou. Yasmin colocou um dedo sobre os próprios lábios, sinal de silêncio. E então fez algo que ninguém havia feito com ele antes. O encarou sem medo. Não havia admiração, nem respeito, nem medo em seu olhar. Só urgência, verdade crua. Como quem aprende cedo demais que sobreviver às vezes exige calar, outras vezes exige coragem. O menino sentou-se num canto, as mãos trêmulas. Tentou pegar o celular, sem sinal, sem chance. Yasmin sentou-se ao lado, calada. O barulho da cidade parecia distante agora. O beco era um mundo à parte, um mundo que ele nunca quis conhecer. Os minutos passaram lentos, mas os 2 homens sumiram da esquina.
Ainda assim, nenhum dos dois se mexeu. No silêncio que restou, Davi olhou para a menina. Por que você me ajudou? Ela hesitou, mas respondeu. Porque eu sei o que é ser invisível. E você estava quase ficando também. Ele não entendeu, mas algo dentro dele doeu. Ali, entre duas paredes frias e um mundo que não o reconhecia, Davi teve seu primeiro contato com a realidade que ninguém lhe contava, a de quem vive o que ele só estudava nos livros. Um silêncio denso, de fome e medo. Um silêncio que carrega histórias. E foi nesse silêncio que tudo começou a mudar. O beco continuava silencioso. Nem mesmo os sons da rua pareciam ter coragem de entrar ali. O mundo havia se estreitado para dois corpos, o de um menino sentado com as pernas encolhidas e o de uma menina encostada à parede, com a cabeça baixa, como se estivesse escutando alguma coisa que ninguém mais ouvia. Davi ainda tentava entender o que tinha acontecido. Nunca havia sido puxado por ninguém, nunca havia sido ignorado após gritar com alguém. Mas ali, naquele canto da cidade onde os olhos se escondiam, ele era só mais um menino com medo. E por algum motivo que não entendia, não conseguia sair dali. Yasmin esperou mais alguns minutos, o olhar atento à entrada do beco. Depois, sem dizer nada, levantou-se. Caminhou com passos leves até uma parte do muro que parecia apenas pilha de entulho. Puxou uma madeira, empurrou outra. Surgiu uma abertura pequena, coberta com pedaços de lona azul e papelão. Vem comigo, disse sem virar o rosto. Davi hesitou. Eu vou ligar para o meu pai. Tentou, segurando o celular. Você ainda não entendeu, né? Eles estavam te seguindo. Se você sair agora, vai cair direto no colo deles. A voz dela não tinha raiva, tinha certeza. O menino ficou parado. O braço caiu devagar. O celular, sem sinal, era agora só um peso inútil na mão. Entraram. O lugar era pequeno, escuro e improvisado. Um velho carrinho de feira servia de prateleira. Em cima, uma garrafa plástica com água, um cobertor rasgado e uma caixa de sapatos com objetos que não pareciam ter valor algum. Uma colher, um botão vermelho, um saquinho com 3 moedas e um bilhete dobrado que Yasmin rapidamente escondeu debaixo do pano. Davi olhou em volta com repulsa. É aqui que você mora? Não, é aqui que eu me escondo. Respondeu, seca. Ele não insistiu. Yasmin pegou um pão amanhecido, dividido em 2. Sentou-se e estendeu metade a ele. Tá duro, ele disse sem pegar. Melhor do que fome. Foi a primeira vez que ele não respondeu. Pegou o pão, mordeu devagar e sentiu algo que nunca tinha experimentado antes. Constrangimento. Não pela sujeira, não pela comida, mas porque, pela primeira vez, alguém sabia o que fazer. E não era ele. Você tem quantos anos? Perguntou ainda mastigando. 10. Cadê sua mãe? Yasmin não respondeu de imediato. Continuou mastigando, como se pensasse se valia a pena dividir também aquilo. Sumiu. Respondeu por fim sem encarar o menino. E o seu pai? Ela mordeu o lábio. Olhou para o teto de lona furada. Uma goteira escorria numa lata de tinta vazia. Nunca vi. Davi segurou o pão com mais força. Sentiu algo estranho no peito. Um incômodo, como se a resposta dela tivesse atravessado alguma parede dentro dele. Você vive aqui sozinha? Tem dias que sim. Outros eu durmo perto da rodoviária. Depende. Silêncio. Yasmin levantou-se e foi até um canto. Pegou uma manta e jogou para ele. Você dorme aqui hoje? Amanhã a gente vê o que faz. Eu vou embora amanhã, respondeu rápido, como se aquilo afirmasse algum controle. Ela não reagiu. Voltou a sentar e puxou os joelhos para perto do peito. Encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Davi tentou ajeitar a manta, mas o chão era áspero, frio, e a escuridão fazia tudo parecer maior. Encolheu-se, tremendo. Minutos passaram, talvez horas. Ele não sabia, até que ouviu a respiração de Yasmin, rítmica, lenta, e de repente um soluço, baixo, quase imperceptível. Ela estava chorando, mas não de dor. Era um choro abafado, contido, antigo. Davi não se virou, mas seus olhos ficaram abertos, até o sono forçá-los a fechar. Pela primeira vez, em muito tempo, ele ouviu algo que o fez ficar em silêncio sem precisar ser mandado. Um choro que não era seu, mas que de alguma forma doía como se fosse. Do lado de fora, o beco voltou ao seu ritmo habitual. Gotas de água, passos distantes, motores ao longe. Mas ali dentro,
Entre muros e migalhas, nascia algo que Davi não sabia nomear, só sabia sentir. A manhã chegou cinzenta. O cheiro de umidade se espalhava entre as paredes manchadas do beco. Yasmin acordou com o som de um rato correndo sobre papelão. Espreguiçou-se devagar, puxando o cobertor até os ombros. Do outro lado, Davi ainda dormia. Tinha os olhos fechados e os cabelos grudados na testa, como se o sono, finalmente, tivesse dado a ele um pouco de paz. Ela o observou em silêncio. Não parecia mais aquele menino arrogante da tarde anterior. Dormia encolhido, como quem tentava caber num mundo que sempre lhe pareceu grande demais. Naquele instante, ele não era filho de ninguém importante. Era só um menino, como ela. Do lado de fora, a cidade começava a acordar. Na cobertura espelhada de um dos prédios mais caros da cidade, Roberto Sampaio fazia sua terceira ligação do dia. O tom de voz era frio, impessoal, mesmo diante do nervosismo do outro lado da linha. Ele não apareceu ontem, senhor Roberto. Nem respondeu mensagens. Fiquei esperando até às 8, mas achei que ele tivesse voltado por outro caminho. Ele já fez isso antes. Roberto respondeu seco enquanto assinava uma pilha de documentos sem olhar. Deve estar com algum colega. Você sabe como Davi é. Não me preocupe com bobagens. Desligou. Pediu um café, sorveu um gole, retomou a reunião. Os executivos falavam sobre fusões, crescimento internacional, ações em queda. Roberto ouvia tudo com um aceno discreto e frases curtas. Era conhecido por sua eficiência e por sua ausência. Nos almoços, nos aniversários, nas conversas que importavam. Era respeitado por todos, temido por alguns, escutado por muitos e ignorado por um, seu próprio filho. Yasmin rasgou um pedaço de jornal velho e começou a abaná-lo diante de Davi. O menino acordou, assustado. Já é de dia. Ela disse, ainda abanando. Precisa levantar. Eles podem voltar. Davi esfregou os olhos. Estava desconfortável. Tinha o rosto marcado pela manta áspera e o corpo dolorido pela rigidez do chão. Levantou devagar. Meu pai deve estar me procurando. Ou não. É claro que está. Ele é... meu pai. Yasmin não comentou. Foi até a parte dos fundos do abrigo, onde havia um balde com um pouco de água de chuva. Molhou o rosto, prendeu o cabelo com um elástico frouxo e voltou. Davi então tirou a mochila do canto e abriu o zíper com pressa. Pegou o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ficou em silêncio. No outro lado da cidade, Roberto terminava um almoço de negócios com investidores estrangeiros. O garçom servia um café expresso quando uma de suas assistentes entrou discretamente. Desculpe interromper, senhor. A escola ligou de novo. Disseram que Davi não apareceu hoje, nem ontem, e nenhum dos colegas sabe onde ele está. Então ele está em casa. Fale com a funcionária, ele deve ter inventado de faltar. Senhor, a empregada também ligou. Disse que ele não apareceu. E o motorista... Bom, ele está preocupado. Pela primeira vez no dia, Roberto ergueu os olhos, mas não falou nada. Davi, do lado de fora do abrigo, tentava se orientar. As ruas não pareciam as mesmas. Tinham ganhado outra forma, mais torta, mais densa. A menina apareceu ao lado dele com 2 pães duros embrulhados em guardanapos de papel, manchados de óleo. De onde tirou isso? Ele perguntou ainda de cara amassada. Uma senhora do mercadinho. Às vezes me dá o que sobra, mas só se eu estiver sozinha. Por quê? Ela não gosta quando trago outros comigo. Acha que sou ladra. Davi se calou. Sentaram-se num degrau de cimento. Comeram em silêncio. E então ela perguntou sem olhar. Você já sentiu saudade de alguém que não mora com você? Não. Então nunca sentiu falta de ninguém de verdade. Ele engoliu em seco. Olhou para o pão na mão. Depois para ela. Yasmin limpava as migalhas da boca com a manga da blusa. O olhar perdido em algum ponto invisível da rua. Os olhos dela diziam mais do que as palavras sabiam explicar. Naquela noite, Roberto chegou em casa às 22h. Retirou o paletó, sentou no sofá de couro escuro e pegou o controle da televisão. Mas não ligou. O celular vibrava. Notificações. Chamadas não atendidas. Vozes que ele havia ignorado por dias. Finalmente, procurou o nome do filho na agenda. Chamou. Sem sinal. Ligou para o motorista. Para a escola, para a governanta. Para a empresa de segurança. Silêncio. O vazio no outro lado da linha era mais alto do que qualquer resposta. E pela primeira vez em muito tempo, Roberto sentiu algo estranho no peito. Não era pânico.
Era um incômodo familiar, algo que ele havia engavetado há anos. O medo de não saber o que fazer. Enquanto isso, no abrigo de papelão, Davi dormia encolhido mais uma vez. Yasmin acordada, com os olhos abertos no escuro. E pela primeira vez, ela fez algo que não fazia há muito tempo. Tirou o bilhete da caixa de sapatos, desdobrou com cuidado e passou os dedos sobre as letras. As palavras estavam manchadas pela chuva de outros dias, mas ainda estavam lá. Se um dia eu não voltar, nunca pense que foi culpa sua. Você nasceu para ser mais do que o mundo esperava de mim. Ela fechou os olhos e soube, sem entender bem como, que aquele menino que dormia ao lado dela também carregava algo dentro que não sabia nomear, e que talvez naquele silêncio compartilhado, um dia, eles pudessem aprender juntos a ouvir o que ninguém nunca lhes disse. O terceiro dia amanheceu sem pressa. Os sons da cidade vinham em camadas. Primeiro, o farfalhar de folhas secas sob pés apressados, depois o arrastar de carrinhos de feira e, por fim, o eco metálico de grades sendo abertas. Davi acordou com o estômago vazio e a garganta seca. Ainda não havia sol direto no beco, mas a claridade cinzenta se infiltrava pelas frestas das lonas. Yasmin já estava de pé, dobrava a manta com cuidado, como se aquele pedaço de tecido velho fosse a única coisa que ainda obedecia a alguma ordem naquele mundo. A gente precisa sair daqui, ela disse, olhando para fora com o rosto meio encoberto pela sombra do muro. Para onde? Ela não respondeu de imediato. Apenas colocou a mochila dele nas costas, segurou a sua caixa de sapatos e apontou com a cabeça. Você vai conhecer o outro lado da cidade, o que ninguém te mostrou. Seguiram por vielas estreitas, ladeadas por muros descascados e roupas penduradas em varais improvisados. Davi andava calado, olhava para os becos com desconfiança, mas já não reclamava tanto. Algo em sua expressão havia mudado. Menos repulsa, mais curiosidade. Cruzaram uma travessa onde um senhor idoso empurrava um carrinho de papelão. Ao ver Yasmin, ele sorriu com poucos dentes. Bom dia, minha menina. Sumida, hein? Tava me escondendo, seu Manuel, respondeu ela, com um sorriso rápido. O velho lançou um olhar para Davi. Esse aí é novo. Tá aprendendo a andar por aqui. Seu Manuel não perguntou mais. Apenas fez um gesto com a cabeça e seguiu o caminho. Os pneus do carrinho faziam um chiado suave sobre o cimento rachado. Yasmin entrou por uma ruela quase invisível, onde duas casas inacabadas deixavam um vão entre seus muros. Davi a seguiu hesitante. Chegaram a um pequeno pátio escondido, onde uma senhora de cabelos brancos e rosto enrugado fritava salgados em um tacho de óleo sobre um fogareiro velho. Um gato dormia ao lado. 2 meninos pequenos brincavam com tampinhas de garrafa. Dona Neide? Chamou Yasmin com cuidado. A senhora virou o rosto, ajeitou os óculos e sorriu com surpresa. Yasmin do céu, achei que você estava morta. Tô viva, só escondida. E esse menino? Tá comigo. Dona Neide limpou as mãos no avental e puxou Yasmin para um abraço. Davi observava a cena de longe, com os ombros encolhidos. Aquilo não fazia sentido para ele. Aquela senhora pobre, naquele canto esquecido do mundo e sorrindo. A gente está sendo seguido, sussurrou Yasmin no ouvido dela. 2 homens, não sei o que querem com ele, mas não é bom. A senhora olhou o menino de cima a baixo, sem julgar. Depois pegou um saco de pães do dia anterior e enrolou com uma fatia de queijo frio. Vão ficar na parte de trás. Tem um colchão velho lá. Não tem luxo, mas tem teto. Enquanto comiam sentados no chão de cimento, Davi observava o lugar. Era pequeno, improvisado, mas tinha cheiro de comida, de gente viva. Era um cheiro que ele não conhecia. Ela te conhece há muito tempo? Perguntou. Desde que eu tinha uns 7. Quando fui expulsa de um abrigo, ela me dava comida de vez em quando. Mas eu nunca fiquei. Tinha medo de me apegar. Davi não respondeu. Ela continuou. Uma vez ela me deu um cobertor novinho. Eu vendi no dia seguinte para comprar comida. Quando voltei, ela só disse, tá viva? Então tá tudo certo. Ele encarou Yasmin com mais atenção. Pela primeira vez percebeu. Ela era frágil, mas não quebrada. Era como se tivesse aprendido a andar entre os cacos sem se cortar. Do outro lado da cidade, Roberto Sampaio tinha o rosto cansado. O terno alinhado não escondia o desconforto. As horas passavam e nenhuma notícia de Davi. Pela primeira vez, ele cancelou uma reunião. O motorista apareceu na porta do escritório com um envelope nas mãos.
Encontrei isso no carro, senhor. Era do Davi. Roberto abriu o envelope. Lá dentro, um cartão colorido, aparentemente sem importância. Mas, ao virar, leu a mensagem rabiscada. Se um dia você me notar, talvez eu já tenha ido embora. A mão dele tremeu levemente. A frase era familiar. Parecia algo que já ouvira, mas não se lembrava onde. Ou talvez fosse só culpa fantasiada de coincidência. Na casa dos fundos de Dona Neide, Yasmin e Davi compartilhavam o pequeno espaço com o gato, os ruídos da panela e os risos das crianças lá fora. Você acha que eles ainda estão procurando a gente? Perguntou Davi, mexendo no cadarço do tênis. Acho, respondeu Yasmin, sem medo. Gente perigosa não desiste fácil. Ele mordeu o lábio. Hesitou. E então disse, se eu sumir por mais tempo, meu pai vai me encontrar. Ele é poderoso. Yasmin olhou para ele, depois para o teto. E então disse, o problema é que poder não é o mesmo que amor. E às vezes, quando a gente percebe isso, já está tarde. Davi não respondeu, mas naquele momento ele soube. Estava andando por uma cidade que nunca tinha visto antes. Não nas ruas, mas nos olhos de quem sobrevive nelas. Uma cidade invisível, onde cada pessoa carrega mais história do que os livros da sua escola jamais contaram. A noite caiu sem cerimônia. Na parte dos fundos da casa de Dona Neide, o colchão fino estalava a cada vez que Davi se virava. Não era o desconforto do chão que o impedia de dormir. Era um silêncio novo dentro dele, um vazio diferente. Não o silêncio que sentia em casa, entre jantares em mesas longas e salas amplas demais, mas o silêncio de quem começa a pensar com o coração e não com o nome que carrega. Yasmin dormia enrolada na manta que trouxera do beco. Tinha os cabelos espalhados pelo travesseiro improvisado e as mãos fechadas sobre o peito, como se guardasse algo que não queria perder nem em sonho. Davi a observava pela primeira vez com outra lente. Ela sabia andar no escuro, sabia como ninguém onde se esconder. Sabia onde buscar pão velho, onde tomar água sem ser expulsa, onde encontrar olhos que não julgavam. E ainda assim, era uma criança, como ele. Do outro lado da cidade, Leandro Torres abria um arquivo antigo na tela de um computador velho. A luz azulada iluminava os traços marcados em seu rosto. 52 anos, cabelos grisalhos mal cortados, olhos fundos e atentos. Um homem que falava pouco, mas via mais do que deixava transparecer. Ele não foi contratado por Roberto. Foi indicado por Fátima, a secretária mais antiga da empresa, que conhecia Davi desde bebê. Uma mulher discreta, que percebia ausências no silêncio. O menino desapareceu há 3 dias. Ninguém da imprensa sabe, nem da família. Eu sei que o senhor não gosta de envolvimento, mas pode ajudar? Leandro não respondeu. Apenas anotou o nome completo do garoto e começou por onde sempre começava, pelo entorno. Na manhã seguinte, enquanto Yasmin dividia com Davi um pedaço de bolo amanhecido doado por Dona Neide, Leandro já havia cruzado os primeiros registros da escola. Encontrou a lista de alunos, verificou ligações da governanta, horários de saída, local onde o motorista o deixou. Tudo batia. Tudo menos o que aconteceu depois. Foi ao local onde o menino havia descido no último dia. Estacionou o carro a uma distância segura. Caminhou com as mãos nos bolsos, atento ao que mudara nas redondezas. Reparou nas câmeras da mercearia, no segurança de uma padaria, na movimentação das vans escolares. Conversou com um camelô e um entregador de água. Então, ouviu algo que chamou sua atenção. Teve uns caras rondando por aqui ontem e anteontem. 2, sempre juntos. Ficavam parados na esquina olhando tudo. Um deles tinha uma tatuagem no pescoço, tipo uma corrente quebrada. Leandro anotou. Tatuagem, corrente, olhos fixos. Foi o suficiente para acionar uma base de dados com perfis de ex-funcionários ligados a empresas do Grupo Sampaio. Uma ferramenta que ele usava quando precisava descobrir mais do que as pessoas contavam. Demorou, mas encontrou. 2 nomes, 2 fotos. Sandro Aguiar, 40 anos. Ex-segurança, demitido há 6 anos por comportamento inadequado. Gilmar Batista, 42 anos. Ex-contador da filial logística, demitido sem justificativa oficial. Ambos desapareceram do radar por um tempo. Nenhuma rede social, nenhum vínculo recente com empresas, mas os rostos batiam com os relatos.
Enquanto isso, Yasmin conduzia Davi por uma nova trilha, um pequeno lixão desativado, onde morava um senhor calado, conhecido apenas como Joel. Ele sabe de tudo o que acontece por aqui, disse ela enquanto atravessavam um campo de terra batida. Joel era um homem de pele escura, barba longa e olhos atentos. Morava dentro de um ônibus velho sem rodas. Plantava algumas ervas num canto e guardava rádios quebrados em uma prateleira feita de pneus. Esse aí não é da nossa banda, disse Joel ao ver Davi, mas está tentando aprender. Yasmin respondeu, com um leve sorriso. Joel não fez perguntas. Apenas apontou para um banco de madeira e ofereceu uma garrafa de água. Davi agradeceu. Sorriu, sem perceber. No fim daquela tarde, Leandro estacionou diante do prédio da sede administrativa da Sampaio Engenharia. Ligou para Fátima. Preciso de acesso à planilha de desligamentos da filial logística de 2017 a 2019 e também da equipe de segurança da unidade comercial. Você acha que tem ligação? Acho que a história é maior do que sumiço de garoto mimado. Desligou. No bolso do paletó carregava a foto de Gilmar, o ex-contador, a mesma tatuagem no pescoço, o mesmo olhar desconfiado que aparecera em duas imagens da câmera da padaria próxima à rua onde Davi foi visto pela última vez. À noite, enquanto o gato de Dona Neide se espreguiçava entre Yasmin e Davi, ela olhou para ele e perguntou, Você acredita que tem gente que some porque quer? Davi não respondeu de imediato. Depende do que ela está fugindo. Ela olhou para o teto. Às vezes não é fuga, é só cansaço. E então disse algo que ficou no ar como semente plantada. Quando eu era menor, ouvi alguém dizer que minha mãe ainda estava viva, mas nunca me disseram onde, nem por quê. Davi virou o rosto devagar. Não disse nada, mas guardou aquela frase com cuidado, como quem sente que ela ainda vai doer mais adiante. E em uma sala escura, com arquivos antigos iluminados pela luz de um abajur, Leandro fixava os olhos em um nome que reaparecia com frequência nas demissões injustificadas da época. Assinatura R. Sampaio. Ele recostou na cadeira, respirou fundo. Você andou cavando buracos, Roberto, e parece que alguém caiu neles com o filho junto. Davi segurava o curativo com as duas mãos, tentando imitar os movimentos firmes de Yasmin. O ferimento era pequeno, um arranhão no joelho feito ao escorregar numa calçada molhada. Mas doía, não fisicamente. Doía o orgulho. Fica parado. Se mexer, gruda torto, disse Yasmin com a fita adesiva pendurada na boca. Ela ajeitou o pano, pressionou com cuidado e colou as pontas. Depois soprou de leve, como se o vento fosse mágica. Davi a observava. Nunca alguém o cuidara assim, sem obrigação. Nem em casa, nem na escola. Nem nas festas, nem nos aniversários fotografados. Pronto, disse ela se afastando. Agora fica deitado uns minutos. Ajuda o corpo a esquecer que doeu. Ele obedeceu. Ficaram em silêncio. Só se ouvia o barulho de uma panela distante, o arrastar do gato e o riso abafado das crianças brincando com tampinhas do lado de fora. Enquanto isso, em um prédio de concreto e vidro no centro da cidade, Roberto Sampaio segurava um envelope nas mãos. Era antigo, com a borda amarelada e um selo da própria empresa onde era presidente. O conteúdo havia sido arquivado há mais de 5 anos. Um relatório interno, escrito por uma comissão que ele ignorou na época. No cabeçalho, assunto: desligamentos sem justificativa, riscos reputacionais. As primeiras páginas listavam nomes. Alguns ele reconhecia, outros não. Homens como Sandro Aguiar, apontado por conduta instável e acesso irregular a informações confidenciais. E Gilmar Batista, contabilista que havia feito denúncias sobre contratos adulterados em uma das filiais, depois silenciado por falta de provas. Roberto folheava cada folha como quem via um espelho antigo sendo limpo. As palavras estavam ali há anos, mas só agora machucavam. No fim do relatório, uma observação escrita à mão, assinada por um coordenador que deixara a empresa pouco tempo depois. Se ignorarmos isso agora, alguém um dia voltará. Mas não será com palavras. Ele fechou a pasta com força. Na casa de Dona Neide, Yasmin recolhia um pedaço de sabão rachado para lavar suas roupas em um balde no quintal. Davi a seguia com o olhar. Estava diferente. Menos limpo, mas mais vivo. Você aprendeu tudo isso sozinha? Perguntou. Não tudo. Aprendi com quem ficou. E com quem foi embora também. Respondeu, esfregando a barra da calça no sabão.
Você disse que ouviu uma vez que sua mãe estava viva. Foi verdade? Ela parou. Enxagou o tecido devagar. Depois respondeu. Eu tinha 5 anos. Uma senhora que morava com a gente desapareceu num dia de feira. Levaram tudo, até as panelas. Uma vizinha disse que ouviu o nome da minha mãe num posto de saúde, meses depois. Mas ninguém soube dizer mais nada. E você nunca procurou? Procurei. Mas tem coisa que, se a gente procurar demais, dói mais do que a ausência. Davi ficou quieto, abaixou os olhos e lembrou do envelope que ainda carregava na mochila. Um cartão que ele mesmo escreveu meses antes, num impulso de raiva, mas que nunca teve coragem de entregar ao pai. Se um dia você me notar, talvez eu já tenha ido embora. Leandro, do lado de fora de uma repartição pública, recebia cópias de registros de desligamento da Sampaio Engenharia. Conversava com um analista que, sob confidência, entregou documentos que não deveriam ter sido destruídos. Você não ouviu isso de mim, mas tem gente que foi demitida sem saber o motivo, e teve outros que foram calados de propósito. E o senhor Sampaio? Ele assinou sem olhar, ou olhou e fingiu que não viu. Mas agora é tarde. O estrago foi feito. No escritório, Roberto fitava a janela. Via a cidade de cima, mas não conseguia enxergar onde estava seu filho, cada vez mais distante, como se o menino estivesse do outro lado de um vidro que não quebrava e que ele mesmo tinha colocado ali, sem saber. No reflexo do vidro, enxergou a própria imagem. Cabelos perfeitamente penteados, gravata alinhada, mas os olhos estavam fundos, perdidos, como se buscassem alguém que nunca soube procurar. Pegou o telefone, ligou para Fátima. Eu quero que investiguem os nomes daquele relatório de 2018. Todos. E quero saber se algum deles já tentou contato comigo depois da demissão. Houve silêncio do outro lado. Senhor, um dos nomes tentou sim. Mandou uma carta pessoalmente. Foi protocolada na portaria. Mas nunca foi aberta. Está guardada no arquivo físico. Traga para mim, agora. Davi dormia, dessa vez sem medo. Yasmin, ao lado, desenhava com o dedo na parede de tijolos descascados. Desenhava uma porta. E pela primeira vez, Davi sonhava não com a casa onde morava, mas com a possibilidade de abrir aquela porta desenhada e encontrar do outro lado algo que nunca teve, alguém esperando por ele. No fim daquela noite, Roberto abriu a carta. A caligrafia era trêmula, escrita à caneta azul. Havia raiva nas palavras, mas também dor. Senhor Sampaio, não quero seu dinheiro. Só queria que o senhor soubesse que por sua assinatura perdi meu filho. Ele morreu de tristeza quando não consegui mais pagar o tratamento dele. E se um dia o senhor tiver um filho, espero que nunca precise aprender assim o valor de um nome. Roberto recostou-se na cadeira e chorou, mas ainda em porque havia coisas que ele nunca aprendeu a fazer com som. Simona, a noite já havia se deitado sobre a cidade quando Leandro desligou o carro. Estava estacionado a uma distância segura do pátio, onde a casa de Dona Neide escondia, sem saber, o filho de um dos homens mais poderosos do país. Sentado no banco do motorista, Leandro observava com os faróis apagados e a janela entreaberta. De onde estava, conseguia ver parte do quintal. 2 colchões finos estendidos sob um telhado improvisado, uma cortina feita de pano velho balançando com o vento e uma menina acendendo uma vela dentro de um pote de vidro. Davi estava ao lado dela, de cabeça baixa, encostado no ombro da menina, como se o corpo inteiro tivesse aprendido a descansar só ali, os olhos fechados, os pés descalços, a respiração tranquila. Nada foi dito. Yasmin apenas passou a mão nos cabelos dele, devagar, em um gesto que parecia mais instinto do que intenção. Como se dissesse, pode ficar, eu tô aqui. Leandro assistiu à cena sem encostar um dedo na maçaneta. Horas depois, já no escritório silencioso de Roberto Sampaio, o detetive largava sobre a mesa uma fotografia. Eles estão bem, pelo menos por enquanto. Roberto pegou a foto com cuidado. Era impressa em papel simples, mas o conteúdo o atingiu como pedra. Davi, descalço, encostado no ombro de uma menina com aparência frágil e firme ao mesmo tempo. Os dois sob uma manta, dividindo o silêncio. Uma vela iluminava o rosto dos dois, com sombras dançando nas paredes. Ele não disse nada, mas algo dentro dele cedeu. O senhor quer que eu traga ele de volta agora? Perguntou Leandro. O empresário demorou. Ainda não. Leandro franziu as sobrancelhas, surpreso.
Precisa de mais tempo? Não. Acho que ele é quem precisa. No dia seguinte, Leandro voltou ao local. Escondeu-se discretamente entre os fundos de uma venda e um galpão abandonado. Em silêncio, assistia. Como quem guarda. Como quem espia sem invadir. Davi tentava ajudar Yasmin a carregar um balde com água. Escorregou, derrubou metade do conteúdo, mas não reclamou. Ela riu. Ele riu junto. Era a primeira vez que Leandro via aquele menino sorrir. Durante a tarde, Roberto apareceu. Não desceu do carro, apenas observou pela janela. O terno escuro destoava do mundo ao redor, mas seus olhos estavam diferentes. Menos altivos, menos no controle. Pela primeira vez, ele se permitiu não saber o que fazer. Viu o filho correr pela primeira vez. Não era uma quadra de tênis, nem um condomínio fechado. Era um quintal de barro. Davi tropeçava, ria, se sujava e depois deitava de novo ao lado da menina, como se ali fosse casa. Acha mesmo que deve esperar mais? Perguntou Leandro ao se aproximar discretamente do carro. Roberto segurava o envelope com a carta do ex-funcionário. O mesmo envelope que não teve coragem de rasgar. Ainda carregava a culpa viva, como se o papel pesasse toneladas. Eu precisei de tempo para enxergar o que eu causei, respondeu. Agora é ele quem precisa de tempo, para descobrir quem é, longe de mim. Silêncio. E a menina? Perguntou Leandro. Roberto demorou mais para responder. Não sei quem ela é, mas sei o que ela fez. E nenhum executivo em 30 anos de empresa fez por mim o que ela fez por ele. Ficar. Só ficar. No fim daquela tarde, Davi dormia de novo. Yasmin ao seu lado, como sempre. E Roberto, dentro do carro, olhava para o reflexo da janela. Mas não para si, para o menino no vidro, do outro lado. Como se pela primeira vez estivesse enxergando um filho que sempre esteve ali, mas que ele só agora era capaz de ver. E naquele encontro mudo, entre distâncias e silêncios, um pai entendeu o que um abraço nunca dado pode custar. E um filho, ainda sem saber, estava aprendendo a ser amado, do jeito certo. O encontro não foi marcado. Foi Leandro quem o preparou. Sem palavras, só com gestos. Deixou uma garrafa d'água sobre a mureta do terreno baldio, ao lado de uma barra de cereal. Embaixo, um bilhete dobrado com caligrafia breve. Preciso conversar. Não vou machucar. Só ouvir. Hoje, depois que ele dormir. Quando Yasmin encontrou o bilhete, Davi já estava se preparando para deitar. Estava cansado, com os olhos pesados, mas o corpo leve. Tinha ajudado Dona Neide a empilhar lenha, rido com Joel do ônibus velho, aprendido a espremer limão na água com açúcar, e mesmo sem dizer, ela sabia. Ele estava feliz de um jeito novo. Naquela noite, Yasmin esperou o silêncio se firmar no quintal antes de sair. Passou pelo portão de trás, virou a esquina e andou até a sombra do antigo muro da escola abandonada, onde Leandro já a esperava. Ao lado dele, um homem que ela não conhecia, de terno, mas sem arrogância. Os olhos não encaravam, desviavam. É ele? Perguntou baixinho. Leandro assentiu. Mas hoje ele não é seu pai. É só um homem que precisa escutar. Yasmin cruzou os braços. Não tinha medo. Tinha limites. Se ele mentir, eu vou saber. Roberto não sabia por onde começar. Estava diante de uma menina magra, de pés descalços, cabelos presos com um cadarço e um olhar firme demais para a idade que tinha. Estendeu a mão. Ela não pegou. Você cuida dele, disse ele por fim. Yasmin assentiu com um gesto mínimo. Cuido porque ninguém cuidava. Roberto abaixou os olhos. Você sabe quem eu sou? Não, mas sei o que ele sente quando fala de você. Silêncio. Roberto apoiou-se no muro. Envelheceu 5 anos ali, parado. Pode me contar? Ela respirou fundo. Olhou para a rua. Depois para ele. Ele fala pouco, mas quando dorme, fala mais. Ele fala dormindo? Não com palavras, com o rosto, com o jeito que segura a manta, com o medo que tem de ficar longe. Davi tem medo de não ser visto. Roberto mordeu os lábios. Ele disse isso? Não com a boca, mas disse. Ele disse também que queria sumir para ver se alguém sentiria falta, que queria fazer falta, e que às vezes, até quando estava do seu lado, você parecia estar em outro país. Aquelas palavras cortaram com precisão. Não eram inventadas, eram vividas. Roberto tirou do bolso o cartão que encontrara dias atrás. Entregou a ela. Yasmin leu devagar.
Se um dia você me notar, talvez eu já tenha ido embora. Ela olhou para o homem à sua frente. Ele escreveu isso para você? Roberto assentiu, sem voz. Você sabe por que ele escreveu? Ele não respondeu. Porque ele nunca teve coragem de dizer. Porque toda vez que ele tentava se aproximar era como bater numa parede de vidro. E ninguém quer quebrar o próprio pai. Roberto se afastou do muro. Ele ainda sente raiva de mim? Não. Ele sente saudade, mas tem vergonha de sentir. E tem medo de acreditar que você vai mudar. Silêncio. Mais tarde, de volta ao quintal, Yasmin encontrou Davi dormindo de lado. A vela já estava apagada, o cobertor escorregado até os pés. O menino respirava com calma. Ela se deitou ao lado dele, sem encostar, fechou os olhos e pensou no que havia dito. Ninguém quer quebrar o próprio pai, mas às vezes era o pai quem já vinha quebrado há muito tempo e só precisava, pela primeira vez, ser colado com palavras. Roberto voltou ao carro, as mãos no volante, mas o motor desligado. Leandro esperava em silêncio no banco ao lado. Ela sabe mais dele do que eu, porque ela ouviu antes de julgar. E eu? Ainda posso aprender? Leandro respondeu com uma pergunta. Está disposto a escutar mais do que falar? Roberto não respondeu, mas naquele instante sabia que precisava voltar. Não para buscar o filho, mas para merecer ser chamado de pai. A madrugada respirava baixo. Na casa de Dona Neide, Yasmin dormia com a cabeça encostada no ombro de Davi, como tantas vezes antes. Mas havia algo diferente naquela noite. Um silêncio mais espesso, como se o ar segurasse a respiração. O gato, sempre inquieto, se encolhera sob a mesa. E Joel, no ônibus velho a 2 ruas dali, acordara sem motivo aparente, só com um pressentimento estranho, que não soube explicar nem a si mesmo. Enquanto isso, a algumas quadras de distância, 2 homens caminhavam em silêncio por uma rua sem saída. Estavam encapuzados, mas dessa vez não usavam pressa. Andavam como quem conhece o terreno. Um deles, mais alto, com uma cicatriz visível na lateral do pescoço, puxou uma folha amassada do bolso. Era um croquis antigo da região, rabiscado à mão. É ali, a antiga fábrica da papelaria, disse o mais baixo com voz seca. Certeza que eles ainda estão lá? Não, mas o miúdo ainda está na área. A menina também. E o pai dele vai ceder, cedo ou tarde. Leandro já desconfiava de que não estavam lidando com simples delinquentes. A forma como se moviam, a escolha dos lugares, a paciência, tudo indicava que aquilo era mais do que vingança ou impulso. Era plano. Naquela manhã, antes mesmo do sol subir, ele estacionou o carro a algumas quadras da antiga fábrica desativada. O lugar era conhecido por moradores mais antigos, mas evitado por crianças e por quem tinha juízo. Janelas quebradas, paredes pichadas e um portão enferrujado que nunca mais fechou por completo. Foi ali que Leandro viu os 2 pela primeira vez, em carne e osso, Sandro e Gilmar, mais velhos, mais gastos, mas ainda reconhecíveis. Com os documentos reunidos nos últimos dias, Leandro já sabia. Ambos haviam sido demitidos por recomendação direta de Roberto. Um por expor fraudes internas, o outro por ameaçar tornar públicos documentos assinados às pressas, que beneficiaram empresas fantasmas ligadas ao nome Sampaio. Eles desapareceram por anos. Agora, voltavam com uma carta escondida nas mãos. O próprio filho do homem que os ignorou. Yasmin acordou antes de Davi. Havia um cheiro estranho no ar. Um vento que não era comum. Vento de lugar vazio, de chão queimado. Ela se levantou devagar, passou os olhos pelo quintal e viu Joel parado ao portão do fundo, com o olhar fixo no horizonte. Que foi? Teve movimento na fábrica ontem. Gente que não é daqui. Foram embora, mas deixaram pegadas, marcas de pneu. E deixaram algo mais. Silêncio onde devia ter cachorro latindo. Yasmin sentiu o estômago revirar. Voltou correndo e acordou Davi. A gente vai sair daqui hoje. Vai comigo agora. Mas por quê? Porque eu ouvi o que não ouvi. E vi o que ninguém viu. Davi não questionou. Vestiu-se em silêncio. Pegou a mochila. O cartão continuava ali dentro, ainda dobrado. Leandro viu quando os 2 homens entraram novamente na fábrica. Era cedo. Eles agiam com segurança. Na mão de Gilmar, um envelope. Dentro dele, cópias dos antigos relatórios assinados por Roberto. No outro bolso, uma proposta de chantagem. A voz dele soava amarga. Ele vai assinar tudo o que a gente pedir. Vai fingir que é acordo antigo,
auditoria, o que for. E a gente vai sair limpo como devia ter sido. Sandro parecia menos certo. E se o garoto não tiver mais valor? E se ele não se importar? Ele vai. Homens como Roberto Sampaio só mudam quando tocam naquilo que mais dói, o sobrenome. E agora o nome dele está dormindo no barro. Leandro anotou mentalmente tudo. Ligou o gravador escondido no bolso da jaqueta. Não agiria ainda. Precisava da confissão completa. Precisava da ameaça direta. Foi então que ouviu. A menina também pode ser usada. Leva os dois. Ele vai implorar para negociar. Vai assinar até papel em branco. Leandro apertou os punhos, mas não se moveu. Ainda não. Enquanto isso, Yasmin e Davi se escondiam atrás do trailer de um mecânico desativado. Ela sabia para onde iria. Joel havia mostrado uma trilha nos fundos do bairro que levava até um centro comunitário abandonado, com acesso por uma janela quebrada. Ali, ao menos por algumas horas, estariam fora do alcance de olhares. Mas o medo já não era mais só por eles. Era pelo que estava atrás, pelo que sabiam, pelo que carregavam. Na sede da empresa, Roberto recebia uma ligação de Leandro. Eles vão agir nas próximas horas. Já ouvi parte da conversa. Querem usar Davi como moeda de troca por documentos de fraude antiga. Você sabia que isso podia acontecer? Silêncio do outro lado. Responda, Roberto, você sabia? A voz saiu baixa. Eu sabia que um dia alguém cobraria. Só não imaginei que fosse assim. Na janela do carro, Roberto via seu próprio reflexo de novo. Mas agora não era o terno, nem o cabelo, nem o nome que o sustentavam. Era o silêncio que se formava entre ele e a dor de um menino que só queria ter sido escutado. E talvez o tempo de escutar tivesse acabado. Agora era hora de fazer, mesmo que pela primeira vez fosse sem o controle nas mãos. O carro estacionado diante da fábrica desativada permanecia com o motor desligado. Roberto ainda segurava o telefone com a mão trêmula. Leandro havia desligado há poucos minutos, depois de confirmar o que ele já suspeitava, mas não queria admitir. Os dois homens não estavam ali por acaso. Estavam ali por ele. Sandro e Gilmar, dois rostos que passaram por ele nos corredores anos atrás. Um segurança com voz firme e olhar silencioso. Um contador que evitava festas, mas preenchia relatórios com precisão cirúrgica. Ambos haviam desaparecido do mapa depois de confrontarem verdades incômodas. Verdades que ele escolheu não ouvir. E agora estavam de volta. Mas não com processos, com planos. Na sala de reuniões da empresa, Roberto percorreu a parede de vidro com o olhar. O skyline da cidade parecia mais frágil naquela manhã. As janelas refletiam a sua própria imagem. Bem vestido, mas vazio, cansado. Pediu à secretária que não o interrompesse. Abriu a pasta marrom que Leandro havia deixado no dia anterior. Dentro, os documentos escaneados da época das demissões. Relatórios internos, cartas ignoradas. Uma, em especial, trazia a assinatura de Gilmar, datada de 6 anos atrás. Se essa irregularidade seguir adiante, posso me tornar cúmplice. Por isso envio este alerta ao presidente diretamente. Sei que o preço por dizer a verdade pode ser alto, mas eu escolho não me calar. A carta nunca foi respondida. O carimbo da portaria ainda estava ali, com data e horário, mas nenhum encaminhamento interno. Roberto passou a mão sobre o papel, como se aquilo pudesse apagar o passado. Mas só deixou a poeira da omissão subir. Leandro, por sua vez, seguia vigiando discretamente a movimentação ao redor da antiga fábrica. Agora que os dois homens haviam se separado, Gilmar foi até um prédio próximo fazer uma ligação, enquanto Sandro vigiava o local. Leandro fez algo que normalmente não fazia. Tirou o crachá do bolso e o jogou no banco. Decidira que, dali em diante, não agiria como detetive. Agiria como quem não podia mais aceitar que o tempo fosse desculpa para a injustiça continuar. Ligou para Roberto. Você tem uma escolha. Pode esconder isso mais uma vez, ou encarar agora. Sem imprensa, sem polícia. Só você e o que restou do que você foi. Silêncio. Eles querem usar seu filho como moeda, mas ainda não sabem que a única coisa que Davi precisa não é de um resgate, é de um pai disposto a descer do pedestal. Do outro lado, Roberto respirou fundo. Eu quero encontrá-los. Olhar nos olhos dos dois, sem segurança, sem acordo. Só eu. Leandro não perguntou se ele tinha certeza. Só respondeu. Então seja rápido. O tempo dessa conversa está se esgotando.
Yasmin e Davi estavam escondidos no antigo centro comunitário indicado por Joel. O lugar era frio e empoeirado, mas seguro por ora. Ela andava de um lado para o outro, inquieta. Davi sentia o desconforto crescer. Não era medo do escuro. Era algo mais. "O que foi?" ele perguntou. "Eu conheço esse tipo de silêncio. É o mesmo que vem antes de alguém desaparecer. Você acha que eles vão achar a gente? Acho que eles já estão procurando no lugar certo. Só não sabem que a gente saiu antes." Ela parou, encostou-se à parede e cruzou os braços. "Mas não é com a gente que eles estão bravos. É com o seu pai. A gente só virou o caminho." Davi abaixou os olhos. Dentro da mochila, o bilhete seguia dobrado. Roberto vestiu uma jaqueta cinza, simples, sem relógio, sem motorista. Entrou no carro antigo da empresa, sem placas oficiais. Levava apenas um envelope em branco e uma caneta. Chegou até a lateral da fábrica pouco depois das 6 da tarde. O céu alaranjado parecia em suspenso. Sandro foi o primeiro a vê-lo. Ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ele veio sozinho. Gilmar apareceu em seguida. "É tarde para arrependimento, Dr. Sampaio." Roberto não tentou defender-se, nem contra-atacar. "Eu não vim para negociar. Vim para ouvir." Silêncio. Os dois homens o cercaram, mas não ameaçaram. A atenção estava toda no que ainda seria dito. "Se vocês estão aqui é porque eu assinei coisas que destruíram vidas. E vocês perderam mais do que emprego." "Você nos calou", disse Gilmar com voz embargada. "E achou que podia continuar erguendo prédios com as ruínas dos outros." "Eu achei que o silêncio era mais eficiente que o confronto", confessou Roberto. Sandro se aproximou, encarando-o. "Por que está aqui, então?" Roberto tirou o envelope do bolso. Estava em branco. "Para que vocês escrevam o que precisam, e eu assine. Não como favor, mas como acerto." "Sem polícia?" "Sem polícia." Os três ficaram ali, homens marcados por histórias diferentes, mas entrelaçados pela mesma decisão antiga, o silêncio. E agora, pela coragem de quebrá-lo. Yasmin segurava o braço de Davi. Sentia que algo estava por vir, mas dessa vez não fugiria. "Se for preciso correr, a gente corre. Mas se for preciso enfrentar, eu fico." Davi olhou para ela, depois para o céu escurecendo. "Eu também fico." E sem perceber, o menino que antes não sabia dividir nem o controle remoto, agora dividia o medo. E o chão. Na saída da fábrica, Roberto ligou para Leandro. "Assinei. Não como chantagem, como reparo. Mas quero uma última coisa." "Qual?" "Quero vê-los. Davi e a menina. Mas não como presidente, nem como culpado. Quero que eles me vejam como homem. Só isso." Leandro desligou em silêncio. E soube. O reencontro estava próximo. Mas o perdão, esse ainda precisava ser conquistado. A cidade parecia respirar mais devagar naquela noite. Na lateral do centro comunitário abandonado, Yasmin ouvia o som do rádio pequeno que Joel emprestara. Não dizia muita coisa, só estática intercalada por vozes distantes e música antiga, mas servia como companhia. Davi dormia, enrolado no cobertor novo, com a mochila como travesseiro. Ainda não sabia do encontro marcado. Ela olhou para o céu entre os vãos do telhado quebrado. A lua não aparecia, o escuro era inteiro, mas mesmo assim ela ficou ali, esperando. Às 22h02 em ponto, um farol baixo cortou a rua de terra. O carro parou a alguns metros da entrada lateral. O homem desceu sem pressa. Estava de jaqueta escura e calça comum. Carregava uma sacola e um rádio portátil nas mãos. Yasmin não se mexeu, apenas observou. Quando Roberto se aproximou, ela já estava em pé, olhos firmes, ombros retos, pronta para qualquer coisa, menos para abaixar a guarda de graça. "Ele tá bem?" perguntou sem rodeios. "Tá", respondeu, cansado, com fome, mas... bem. Roberto assentiu sem conseguir sustentar o olhar. "Eu precisava te ver, só por 1 minuto." Ela cruzou os braços. "E o que quer agora?" Ele estendeu a sacola devagar. Comida quente, 2 cobertores, e esse rádio, um canal aberto só entre nós, só você e eu, sem ninguém mais. Ela olhou o rádio, depois para ele. "Por quê?" "Porque eu ainda não sei como ser pai, mas sei que não quero ser o homem que assina o desaparecimento do próprio filho." Yasmin apertou os olhos, não com desconfiança, com peso. "E se for tarde? Então me deixa aprender pelo caminho", disse ele num tom baixo. "Me deixa protegê-lo, mesmo que seja por você." Por alguns segundos, o silêncio entre eles foi mais denso que o ar noturno. E ali,
Entre paredes descascadas e cheiro de mofo, nasceu uma promessa estranha, não dita em voz alta, mas percebida nos gestos. Yasmin pegou a sacola, pegou o rádio, depois apontou para trás. Ele ainda acha que está fugindo, mas já está esperando ser encontrado. Roberto engoliu seco. Ele ainda fala de mim? Ela respondeu com os olhos marejados, sem drama. Toda vez que pergunta por quê, Roberto entregou um papel dobrado. É o mapa de onde eu vou estar. Se algo acontecer, você me chama pelo rádio. Eu deixei um código simples. Canal 7. Palavra verde. Se você disser isso, eu saio correndo para onde estiverem. E se eu não disser, então vou saber que ainda não mereço correr até vocês. Quando o carro sumiu na rua de terra, Yasmin olhou para o rádio nas mãos como quem olha para uma pedra desconhecida. Dura, fria, mas com algo dentro. Guardou entre os cobertores, voltou para dentro e sentou-se ao lado de Davi, que ainda dormia. Passou os dedos no cabelo dele. Depois pegou o papel que guardava no bolso. O bilhete antigo de sua mãe. Aquele que ela relia vez ou outra. Você nasceu para ser mais do que o mundo esperava de mim. Naquela noite, ela entendeu algo que ainda não sabia dizer, mas sentia. Aquele homem que deixara o rádio não era só pai do menino que ela protegia. Ele era também parte da história que o mundo tentou apagar dela. Horas depois, Roberto ainda estava acordado. O rádio ligado ao lado da cama, o volume baixo, só estática. Mas não desligava, porque havia algo naquela frequência muda, que soava como esperança. O rádio chiava em silêncio na mochila, embrulhado entre o cobertor novo e a garrafa de água quase vazia. A madrugada se arrastava devagar, como se o tempo estivesse esperando algo acontecer, ou talvez apenas respeitando o silêncio entre dois corações cansados. Yasmin estava sentada contra a parede, com as pernas cruzadas e os olhos fixos em uma rachadura no teto. Do outro lado da sala, Davi se ajeitava no chão duro, tentando encontrar uma posição menos desconfortável. Não havia mais medo no ar, só cansaço, e um tipo de tranquilidade que às vezes aparece depois que tudo já foi dito, mesmo que em silêncio, mas algo ainda precisava ser falado. Você acha que dói menos quando a gente não tem ninguém? Perguntou Yasmin, quebrando a quietude. Davi demorou para responder. Talvez não tenha como doer o que a gente nunca teve. Ela balançou a cabeça como quem nega algo que já viveu na pele. Dói sim, porque o corpo sente falta de coisas que a gente nunca conheceu. Um colo, um cheiro, uma mão que segura a sua só porque quer. Ela puxou a caixa de sapato que guardava há anos. Dentro, entre botões e pedaços de fita, estava o bilhete que lia de vez em quando, sempre com o mesmo cuidado, como se fosse vidro. Fui encontrada no lixo, literalmente, disse sem rodeios. Uma senhora me pegou quando eu era bebê, me criou até os 5, depois sumiu também. Só deixou isso aqui. Entregou o papel a Davi. Ele pegou com delicadeza, como se tivesse medo de rasgar. Você nasceu para ser mais do que o mundo esperava de mim. Ele leu em voz baixa, e as palavras pareceram pesar mais do que o papel. Ela nunca mais voltou? Nunca, respondeu Yasmin com os olhos fixos nos dele. Mas eu esperei por muito tempo. Depois, só continuei. Davi dobrou o bilhete com cuidado e o devolveu. Sabe o que é estranho? Disse ele, quase num sussurro. Eu sempre tive tudo. Casa grande. Escola cara. Viagens. Mas nunca ninguém me explicou por que meu pai estava sempre longe. Yasmin não perguntou nada. Só esperou. Ele não é mau. Só não sabe olhar. Quando eu era pequeno, achava que o problema era comigo. Que eu era invisível. Então comecei a gritar. Gritar com atitudes, ser difícil, ser mimado, para ver se alguém notava. Fez uma pausa. Mas ele só via os resultados, nunca o motivo. O rádio chiou levemente dentro da mochila, mas nenhum dos dois se mexeu. Estavam ali, inteiros pela primeira vez. Yasmin, ele disse, com a voz um pouco embargada. Ela virou o rosto para ele. Você é minha amiga, tá? De verdade. Os olhos dela brilharam. Não de emoção teatral. Era um brilho contido, como o de quem aprendeu a chorar por dentro. Você também é o meu, respondeu com um sorriso leve, mas verdadeiro. Do outro lado da cidade, Roberto escutava o som do rádio encostado ao travesseiro. Não havia palavras, só a estática. Mas naquela noite, aquilo era mais reconfortante do que qualquer discurso. Pegou o próprio bilhete, aquele que Davi havia escrito meses antes. Se um dia você me notar,
Talvez eu já tenha ido embora. Fechou os olhos e pensou em como reaprenderia a ver, não com os olhos de presidente, mas com os de pai. De volta ao centro comunitário, Davi e Yasmin agora dividiam o mesmo cobertor, os pés encostados, as mãos ainda separadas, mas já sem medo. A rachadura no teto agora parecia um desenho, um mapa, ou talvez uma lembrança do que os dois eram. Marcas que não quebram, mas mostram por onde a luz ainda pode passar. E naquele abrigo em ruínas, 2 corações partidos. Finalmente se reconheceram. O plano foi desenhado com silêncio. Roberto não acionou a polícia, ao menos não de forma oficial. Ligou para 3 antigos funcionários, homens que haviam deixado a empresa por vontade própria, mas que ainda respeitavam o homem por trás do terno. Um deles, Elias, havia sido segurança no início da carreira de Roberto. O outro, Valmir, fora motorista por 15 anos. O terceiro, Samuel, era técnico de vigilância, especialista em detectar e desativar escutas. Preciso de vocês por uma última vez, disse Roberto com a voz firme, mas os olhos cheios de cansaço. Sem câmera, sem registro, só justiça, do jeito certo. Eles não perguntaram por quê, apenas disseram sim. Na manhã seguinte, um carro escuro estacionou lentamente na entrada lateral da antiga fábrica. O motorista, na verdade, Valmir disfarçado, desceu, abriu o porta-malas e olhou ao redor, como quem esperava alguém sair do esconderijo. Sandro e Gil observavam de uma das janelas quebradas. Não viram armas, não ouviram sirenes. Só o ronco do motor e a porta traseira aberta. É ele, disse Gil, com um sorrisinho de canto de boca. Hora de fazer valer cada assinatura daquele maldito. Sandro hesitou, mas seguiu. Enquanto isso, Yasmin ouvia tudo pelo rádio escondido na mochila. A frequência não era clara, mas a voz de Leandro apareceu como um sopro. Yasmin, tudo sob controle. Se ouvir verde, se esconda. Vamos agir. Ela olhou para Davi, que agora brincava com 2 tampinhas e um pedaço de barbante, como se construísse um brinquedo. Ainda não sabia de nada, nem da emboscada, nem do que ela carregava nas mãos. Yasmin encostou no rádio e murmurou: verde. A movimentação foi rápida. 2 segundos após Gil abrir a porta do carro, 3 homens apareceram de diferentes lados da fábrica. Elias, com um gravador. Samuel, com uma câmera presa no peito. Leandro, com um dossiê em mãos. Gilmar Batista. Sandro Aguiar, disse Leandro com a calma de quem já ouviu muitas mentiras. Estão sendo filmados e gravados. O documento que tentaram forçar está aqui e já foi entregue à promotoria. Sandro levantou as mãos. Gil hesitou, tentou correr. Mas Valmir o derrubou com um único golpe seco, sem violência, só precisão. A sirene de uma viatura discreta soou a 3 quarteirões dali, e quando os 2 homens foram colocados no banco traseiro do carro, Yasmin desligou o rádio. Não com pressa, com paz. Horas depois, Roberto abriu a porta de um pequeno depósito desativado na sede antiga da empresa. Era onde documentos antigos ficavam armazenados, junto com máquinas esquecidas e arquivos físicos. Encontrou ali o que não queria, mas sabia que precisava encarar. Uma pasta com o carimbo da antiga diretoria de compliance. Dentro, um relatório datado de 7 anos atrás. Uma denúncia formal, feita por 5 funcionários, incluindo Gilmar. E entre as páginas, um aviso escrito à mão por um diretor jurídico. Relato contundente. Mas Roberto prefere não se envolver. Recomendou silêncio e transferência diária. Não havia desculpas. Estava ali. Sua letra, seu carimbo, sua escolha. Enquanto isso, Davi e Yasmin arrumavam as coisas dentro do antigo centro comunitário. Não precisavam mais se esconder. Joel passara cedo e deixara uma mochila maior, com roupas e biscoitos. Davi carregava tudo como se fizesse parte de algo que quisesse proteger. Estava diferente, mais inteiro, mais leve. Sabe, quando tudo isso passar, você vai me esquecer? Perguntou Yasmin, sem encarar. Você salvou minha vida. Ele respondeu, mas mais do que isso, me ensinou a viver. Ela sorriu, mas um sorriso sem dente de leite, sem defesa, só verdade. No fim do dia, Roberto desceu do carro e caminhou até o centro comunitário. Estava sozinho, sem crachá, sem pasta, só com o envelope da denúncia nas mãos. Yasmin o esperava do lado de fora, sentada num banco de cimento quebrado.
Eles foram presos, disse ele. Eu sei, mas... Isso aqui, mostrou o envelope, é o que mais dói, porque ninguém me forçou a ignorar. Eu escolhi, e agora tenho que carregar isso. Yasmin olhou para ele. E vai carregar por quanto tempo? Até Davi saber. Até ele me olhar nos olhos e não ver só culpa, ver verdade. Naquela noite, ao deitar, Davi não perguntou nada, mas quando viu Yasmin sentada no canto com os olhos abertos, apenas estendeu a mão para ela. Ela pegou sem dizer nada, e juntos adormeceram. Ali, entre papelão e ferro, onde laços reais são mais difíceis de quebrar do que qualquer contrato assinado. O parque estava quase vazio. Era começo de manhã. O sol mal havia passado pelas copas das árvores, e o chão ainda estava úmido do sereno da madrugada. Em uma das alamedas, o som mais alto era o de um pássaro insistente, pousado no topo de um balanço abandonado. Roberto chegou primeiro, sem carro blindado, sem motorista, sem terno. Vestia uma camisa simples, calça de algodão e sapatos gastos, os mesmos que usava quando começou a trabalhar no almoxarifado da primeira empresa do pai. Trazia nas mãos apenas um envelope pequeno, dobrado em 3 partes e no peito, o que nunca soubera carregar: a ausência do próprio filho. Yasmin e Davi vinham pela trilha lateral, ela, de mãos nos bolsos. Ele, um pouco atrás, os olhos fixos nos próprios passos. Não disseram nada durante o caminho, mas Davi sabia. Não estavam indo fugir, estavam indo voltar, mesmo que sem saber como. Quando chegaram ao banco de madeira sob a árvore de tronco rachado, Roberto se levantou. Ficaram os 3 em pé por um segundo longo demais, até que Roberto ajoelhou. Não por encenação, nem por simbolismo, mas porque as pernas cederam. Ajoelhou-se como um homem que enfim entendeu que o lugar mais digno para quem erra é o chão. E ali, com os olhos molhados, ele falou: Davi, eu te perdi muito antes de você sumir. E demorei a perceber que quando você gritava, só queria ser ouvido. Silêncio. Yasmin se afastou um pouco. Deixou os 2 ali, sem intervir. Roberto continuou: Eu não sei te pedir perdão do jeito certo, mas sei esperar o tempo que você precisar para acreditar em mim outra vez. A voz de Davi saiu baixa, quase um sussurro, mas firme. Por que só agora você me escuta? Roberto não soube o que responder, então chorou, sem barulho, sem defesa. Chorou como alguém que ficou surdo por muito tempo e finalmente ouviu a própria culpa. Davi se aproximou. Olhou para o homem ajoelhado. Não o executivo, não o nome na fachada da empresa, mas o pai. Aproximou-se mais e o abraçou, sem palavras, sem prometer nada, mas pela primeira vez, com vontade. De longe, Yasmin observava, sentada no meio-fio, o rosto meio escondido entre os braços. Não queria ser vista, mas não queria ir embora. Quando Davi voltou até ela, alguns minutos depois, ele apenas segurou sua mão e juntos caminharam até o balanço. Sentaram-se ali, como 2 crianças que tinham vivido mais do que deveriam e que agora podiam apenas balançar. Roberto permaneceu ali, sozinho por alguns instantes, o envelope ainda na mão. Não o entregou. Era uma carta que escrevera de madrugada, um pedido de perdão cheio de frases bonitas. Mas agora sabia, nenhuma frase consertaria o que só presença podia curar. Então dobrou o papel de novo e colocou no bolso. Sabia que dali em diante não adiantava dizer. Era hora de ser. Na volta, Davi apertava o braço de Yasmin com leveza, como quem diz: ainda não acabou, mas já começou. E Yasmin, pela primeira vez em muitos anos, pensou em como seria permanecer. O parque agora estava mais cheio. Crianças corriam ao fundo. Mães conversavam nos bancos. O som de uma bicicleta passando se misturava ao vento. Mas ali, naquele canto onde 3 pessoas pareciam suspensas no tempo, tudo ainda era silêncio. Roberto permaneceu sentado no mesmo banco de madeira onde minutos antes se ajoelhara diante do próprio filho. Davi estava a poucos passos, mexendo em folhas secas com os pés, mas sem sair de perto. Yasmin continuava ao lado dele como sempre esteve, mas agora, com o olhar um pouco mais longe. Foi então que Roberto olhou para ela com outra pergunta nos olhos. Não era mais sobre Davi, era sobre ela. Yasmin, e os seus pais, eles sabem onde você está? A pergunta veio como quem estende uma mão, mas ela a recebeu como quem leva um golpe. Ela abaixou os olhos devagar,
como quem já sabia que aquele momento chegaria. Tirou da mochila a caixa de sapatos, a mesma que carregava há anos. Sentou-se na borda do banco, sem pressa. Abriu com cuidado e tirou de dentro o bilhete. Fui achada no lixo, disse, quase sem voz. Uma senhora me encontrou quando eu era bebê. Me levou para a casa dela. Me deu nome, me deu banho, me deu sopa. Mas depois, um dia qualquer, ela saiu para comprar pão. Nunca mais voltou. A mão de Roberto apertou os joelhos. Yasmin continuou. Disseram que talvez ela tenha ficado doente, ou que cansou. Não sei. Desde então, fui indo. Um abrigo, depois outro, depois a rua, depois eu mesma. Ela estendeu o bilhete para ele. Você nasceu para ser mais do que o mundo esperava de mim. Roberto leu em voz baixa. Era só isso, mas era tudo. Ele demorou para levantar o rosto. Quando o fez, seus olhos já estavam molhados. E desde então, ninguém perguntou se eu tinha para onde voltar, completou Yasmin com os olhos parados nos dele. Porque a maioria das pessoas só pergunta onde a gente mora, quando parece que a gente tem onde morar. Roberto fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Davi se aproximou, parando entre os dois. Escutava, mas não interrompia. Então, num gesto contido, mas sem hesitação, Roberto se inclinou para a frente. Pousou as duas mãos nos joelhos e disse: Você salvou meu filho. E não foi só do perigo. Foi do silêncio, da ausência, da frieza. Olhou para ela, como nunca tinha olhado ninguém. E agora, é a minha vez de fazer por você o que você fez por ele. Yasmin respirou mais fundo, mas não respondeu. Foi Davi quem falou primeiro. A gente tem espaço lá em casa, disse com um meio sorriso tímido. E agora, acho que está faltando alguém na mesa. Roberto se levantou. Não ofereceu carona, nem abrigo, nem tutela. Ofereceu presença. Estendeu a mão, mas não forçou. Yasmin olhou para a mão dele, depois para Davi, e por fim, para o céu. Estava limpo, nenhuma nuvem. Pegou sua caixa de sapatos, guardou o bilhete, e então pegou a mão dele. Mas não quero promessa, disse firme. Não vou te prometer nada, respondeu Roberto. Vou só estar. Na volta, o trio caminhou devagar pelas ruas calmas do bairro. As mãos ainda se soltavam às vezes, mas voltavam a se encontrar. E pela primeira vez, ninguém precisava ser salvo. Eles só precisavam ser vistos. E naquele dia, sem terno, sem escudo, sem parede, pai, filho e menina seguiram juntos. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque eles tinham. E era o começo de tudo. Do lado de fora, o prédio ainda parecia um esqueleto. As janelas estavam tapadas com tábuas velhas. O portão de ferro rangia ao menor vento. E o terreno ao redor era forrado de mato seco, papéis amassados e latas vazias. Passantes desviavam o olhar. Era apenas mais um ponto esquecido da cidade. Mas do lado de dentro, algo já havia começado. Yasmin varria o chão com uma vassoura emprestada por Joel, o cabelo preso com um prendedor de pano colorido, presente de Dona Neide. Ao lado dela, dois meninos remendavam colchões com agulhas grossas e linha de pipa. Davi pintava uma parede com rolinho pequeno e calça manchada de tinta. Ria de si mesmo quando o rolinho escapava da mão. No alto de uma escada, Roberto segurava um balde. Não dava ordens, ajudava. A ideia surgiu numa conversa curta. Um café morno sobre um arquivo aberto. Era Leandro quem propôs. A antiga fábrica que você herdou ainda está em seu nome, abandonada desde 2011. Vizinhança quer que o espaço seja demolido. Roberto demorou, depois disse: e se em vez de derrubar, a gente reconstruir? Para quê? Para dar a eles o que eu nunca dei ao meu filho. Um espaço que olhe, que escute, que fique. Os documentos foram liberados em semanas. O projeto era pequeno, 3 salas, um pátio, um refeitório. Mas o que nascia ali não era um centro social. Era uma casa, sem muros altos, sem portaria, só com portas que se abriam. No primeiro dia, sem poeira no chão, chegaram os primeiros. 2 irmãos que dormiam há meses debaixo do viaduto da Avenida Norte. Uma menina que colecionava tampinhas na mochila porque achava que cada uma era uma estrela caída. Um garoto que fugia sempre que ouvia vozes altas, até perceber que ali ninguém gritava. Yasmin era quem recebia todos, não com discurso, mas com olhos que diziam: eu sei o que é não ter onde ficar. Davi não voltou para a escola antiga. Escolheu estudar ali mesmo, ao lado de Yasmin.
Sentava ao lado dela nas aulas simples dadas por ex-professores aposentados que aceitaram o convite de Roberto. Ele agora os chamava pelo nome, e não mais de recursos humanos. Na terceira semana, uma parede foi pintada com as mãos das crianças, não com pincéis, mas com os dedos mergulhados em tinta. Cada cor diferente, cada toque, uma história. E sobre essa parede, Davi escreveu com giz branco uma frase curta. Ninguém viu ele escrevendo. Mas no dia seguinte, quando Yasmin chegou cedo, a frase já estava lá. É aqui que o mundo olha pra gente, e a gente olha de volta. Roberto passava os dias ali, às vezes só sentado, às vezes ajudando a carregar caixas, outras apenas ouvindo histórias que os meninos contavam com mais verdade do que qualquer relatório. À noite voltava para casa com Davi e Yasmin no banco de trás. No começo, ela hesitava. Não queria dormir em lençóis brancos, nem usar pijama. Mas um dia, foi ela quem apagou a luz. Na manhã seguinte, ao olhar pela janela do quarto novo, Yasmin viu algo que nunca tinha notado antes. Um grupo de pessoas do outro lado da rua. Não vinham pedir nada, só olhavam. E pela primeira vez, ela entendeu. A cidade estava, enfim, aprendendo a enxergar, mas ainda havia perguntas por fazer. Cartas não abertas. Verdades que dormiam em pastas esquecidas. E uma busca silenciosa, que batia no coração de Yasmin como uma batida antiga, guardada desde o dia em que a senhora nunca voltou do mercado. A história ainda não terminara. Ela só havia mudado de calçada. Do lado de fora, os repórteres se aglomeravam atrás da grade enferrujada. Microfones em punho, celulares erguidos, olhos famintos por manchetes. Um deles gritou: "Senhor Roberto, o senhor confirma que essa escola abriga menores em situação de rua? Isso tem a ver com sua empresa? É uma ação social?" Roberto saiu, parou diante da grade. Sem seguranças, sem terno, sem rótulo. Não é uma ação social. É uma ação pessoal. E não é sobre minha empresa. É sobre o que fiz. E deixei de fazer. E sem esperar resposta, virou as costas e voltou ao pátio, onde Davi e Yasmin limpavam o chão depois do lanche. A reinauguração oficial do espaço estava marcada para dali a 20 dias. O antigo prédio da fábrica agora se tornaria oficialmente o Centro de Convivência Cora, nome escolhido por Yasmin, em memória da senhora que a criara até os 5 anos. Disse que, mesmo tendo partido, ela lhe ensinou a primeira coisa sobre cuidado, ficar perto até onde o amor alcança. Desde que passou a dormir na casa de Roberto, Yasmin começou a frequentar sessões com Marina, uma psicóloga que trabalhava com crianças em situação de rua. No início, era silêncio puro, sessões inteiras com respostas de uma palavra só. Mas um dia, ao ver um violão encostado no canto da sala, ela perguntou: "Posso tocar?" Marina assentiu. E ali, com 3 dedos inseguros e um ritmo lento, Yasmin dedilhou uma melodia que ela dizia ter escutado dentro da cabeça, quando não tinha com quem conversar. Na semana seguinte, Marina trouxe um gravador. Yasmin não cantava, só tocava, mas tocava como quem contava. Davi, por outro lado, começou a escrever no caderno de matemática. Não fazia contas. Escrevia frases soltas, como se o lápis fosse uma lanterna tentando encontrar uma porta em alguma parede interna. Um dos voluntários leu e se surpreendeu. Eram textos curtos, mas profundos, alguns quase cartas, outros pareciam letra de música. Até que um dia, Yasmin ouviu Davi sussurrando uma frase sobre um violão que chorava com vergonha do mundo. Ela riu. Ele corou. "Isso parece música", disse ela. "Mas eu não sei rimar", respondeu. "Eu também não." Ela deu de ombros. "Mas sei ouvir." Na semana seguinte, começaram a se encontrar todos os fins de tarde, depois das atividades. Yasmin no violão. Davi com o caderno. O mundo todo calado ao redor. E o que nasceu ali não foi uma canção bonita. Foi um reencontro com o que nunca foi dito. A música ficou pronta 2 dias antes da reinauguração. No papel, ela tinha nome: Quem Nunca Foi Visto. Começava com um trecho escrito por Davi, com letra trêmula. "Se eu gritava e ninguém ouvia, era só para alguém me encontrar. Mas quem vive em rua vazia, aprende a doer devagar." E depois, a melodia de Yasmin entrava como vento atravessando cortinas. No ensaio geral, todos se emocionaram. Até Joel, que nunca chorava, limpou os óculos 2 vezes seguidas.
Dona Neide sentou na primeira fileira, com as mãos no colo e olhos brilhando. No fundo do pátio, Roberto escutava com os braços cruzados e o coração aberto, mas não olhava para a música. Olhava para eles, para os que agora tinham nome, história e instrumento. Naquela noite, enquanto Yasmin fechava o estojo do violão e Davi guardava o caderno na mochila, ela perguntou: "Você acha que alguém da minha família ainda existe por aí?" Ele não respondeu de imediato. Depois disse: "Se existir, eu vou te ajudar a encontrar." Ela assentiu, e pela primeira vez, sorriu com esperança de verdade, não porque sabia o que viria, mas porque agora ela tinha com quem ir. Foi num domingo de manhã. A matéria foi ao ar durante o programa de maior audiência do país. As imagens começaram com tomadas aéreas do antigo galpão, transformado em escola, seguidas por registros de crianças sorrindo, voluntários servindo pão com manteiga, Davi escrevendo num quadro e Yasmin dedilhando o violão com os pés descalços. A reportagem não poupava elogios. Um empresário que escolheu ouvir os silenciados, do luxo ao chão, a reviravolta de Roberto Sampaio, a menina invisível que salvou um gigante. Mas quando a câmera finalmente focou no rosto dele ao vivo, no estúdio, sem script, sem consultor de imagem, Roberto respirou fundo e disse: "Eu não estou aqui por mérito, estou aqui por vergonha." A apresentadora hesitou. "Vergonha, senhor Roberto." Ele assentiu devagar. Vergonha de ter visto e não enxergado, de ter sido avisado e ignorado, de ter chamado de ruído o que era grito, e de só escutar quando a vida me tirou o controle. O silêncio foi maior do que qualquer trilha sonora de fundo. Essa escola existe não como resposta ao que eu fiz de bom, mas como resposta ao que deixei de fazer. Essa menina... Ele respirou, os olhos marejados. Essa menina me salvou da minha própria cegueira. Enquanto isso, na escola, os olhos estavam todos voltados para a pequena televisão da sala de reforço. Yasmin estava sentada no chão, ao lado de Davi e mais 5 crianças. Quando ouviu o nome menina, ela abaixou os olhos. Um dos garotos disse, apontando para a tela: "É você, né?" Ela apenas sorriu. Depois murmurou: "Só fiz o que era certo." E continuou desenhando com lápis de cor num pedaço de papelão. Minutos depois, a matéria se encerrava, mas nas redes sociais, o nome dela já corria. Menina que salvou o filho de um milionário. Yasmin, a força por trás da mudança. A criança que ninguém viu, até agora. Do outro lado do pátio, Leandro observava a movimentação com um leve sorriso. Ao lado de Marina, disse em voz baixa: "Ela ainda não faz ideia do que virou." Marina respondeu: "Ela não virou nada. Ela já era. O mundo é que nunca olhou." Na semana seguinte, os convites chegaram. Programas de televisão, entrevistas, homenagens, prêmios. Roberto recusou todos. Isso não é sobre ser celebrado, é sobre ser digno. Mas uma carta o deixou em silêncio. Era da mãe de um dos garotos que estavam na escola. Um menino que vivia num abrigo e se recusava a falar havia 2 anos. A carta dizia: "Ontem ele cantou a música da reinauguração, e depois disso falou o meu nome, pela primeira vez desde que o pai nos deixou. Obrigada por criar um lugar onde meu filho voltou a existir." Nessa mesma noite, Yasmin entrou na sala com os pés sujos de terra e o cabelo solto. Estava agitada. "Davi!" Ele apareceu no corredor, ainda com o caderno na mão. "Adivinha o que eu achei no fundo da caixa do piano velho?" "O quê?" Ela abriu a mão. Um envelope amassado com nome, data e um número rabiscado. No verso, um carimbo quase apagado de um abrigo antigo. "Acho que é uma pista." Davi olhou para o papel, depois para ela. "Do quê?" "Do lugar onde eu fui deixada." "Ou de quem me deixou?" Ele sorriu. "Então a próxima parte da nossa música vai ter outro som." Lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Mas ali, naquele chão de cimento com brinquedos improvisados e paredes coloridas à mão, Yasmin sorria. Não por ser reconhecida, mas por estar, finalmente, visível e saber que ainda havia mais a descobrir. O envelope amarelo foi entregue discretamente, sem alarde. Roberto o recebeu na portaria do fórum com as mãos firmes, mas o coração inquieto. Dentro, o número do processo, a lista de documentos aceitos e a data da audiência preliminar. Adoção provisória com pedido de guarda definitiva. Nome da criança: Yasmin, sem sobrenome confirmado. Ele ficou parado por alguns minutos na calçada. Depois olhou para cima, como se buscasse confirmação no céu nublado.
Não havia trovões, nem sol, apenas o tempo exato de continuar. Davi recebeu a notícia de forma contida. Ela sabe? Perguntou. Ainda não, respondeu Roberto. Mas ela vai sentir. Naquela tarde, o menino foi até o quarto vazio do corredor, aquele que antes guardava caixas, livros velhos e videogames antigos. Abriu a janela. Depois, com uma escada pequena, retirou os bonecos empoeirados da prateleira mais alta. Separou o que queria manter e colocou o resto numa caixa. Depois pegou um pano e limpou a estante com cuidado. Durante dias, os dois trabalharam juntos, sem que Yasmin soubesse. Davi comprou tintas com a ajuda de Marina, escolheu azul claro para a parede e amarelo suave para os detalhes. Roberto montou a cama nova com as próprias mãos, errando parafusos e refazendo 3 vezes, mas sem chamar ninguém para ajudar. Sobre a escrivaninha, Davi colou um papel com a frase escrita por ele mesmo. Aqui dentro, ninguém precisa gritar para ser ouvido. No canto da parede, penduraram um quadro com moldura de madeira. Era a letra da canção composta pelos dois, escrita à mão, ao lado de uma foto tirada no dia da reinauguração do centro. Yasmin de violão, Davi ao lado. Ambos com tênis sujos e sorriso limpo. No dia em que tudo ficou pronto, Roberto chamou Yasmin no final da tarde. Ela chegou com os pés marcados de areia e o rosto suado de tanto correr com as crianças do pátio. Ele não disse nada, só fez sinal com a cabeça. Ela seguiu o pai e o filho até o corredor. Quando ele abriu a porta, Yasmin parou no batente. Os olhos percorreram cada canto. A colcha nova, o abajur de mesa, os livros de histórias misturados com dicionários, a escrivaninha com lápis apontados e um caderno em branco, o violão encostado na parede, e sobre a cama, dobrada com cuidado, uma camiseta azul com o nome Yasmin, bordado discretamente no bolso. Ela não disse nada, só entrou, passou os dedos pelo encosto da cadeira. Depois tocou de leve o violão. É tudo para mim? Roberto respondeu com a voz trêmula. É tudo com você. E se você quiser, a gente assina para sempre. Ela virou devagar. Assinar o quê? O que você já virou faz tempo, minha filha. Yasmin fechou os olhos, mas não chorou. Eu não sei o que é ser filha, disse. Só sei ficar e cuidar. Roberto sorriu, se aproximou. Então fica, e cuida da gente também. Naquela noite, Davi apareceu com uma caixa pequena. Tem coisa minha aqui, tá? Tipo esse bicho de pelúcia. Você tem bicho de pelúcia? Ela provocou. Tinha. Agora é nosso. E esse travesseiro aqui, ele fica com cheiro bom. Dorme com ele hoje. Ela assentiu. E pela primeira vez, dormiu com a porta fechada por dentro. Não por medo, mas porque agora ela estava dentro de uma casa. Uma que não se construiu com tijolos, mas com gestos e permanência. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Era Leandro segurando um envelope. Acho que vocês vão querer ver isso juntos. Yasmin pegou o envelope e abriu com cuidado. Lá dentro, um recorte de jornal antigo, datado de quase 11 anos antes. Um nome, uma mulher e um endereço. Ela congelou. Davi segurou seu braço. Roberto leu em silêncio. Na parte de trás do recorte, rabiscado a caneta, algo que parecia ter sido anotado às pressas. Deixei ali porque não sabia como ficar. Perdão. Yasmin olhou para os dois, depois para o papel, e disse, quase num sussurro, acho que tem uma parte da minha história me esperando. Roberto assentiu. Então vamos juntos. E assim, sem que ninguém gritasse, a casa seguiu se construindo. Agora, com portas abertas para o passado e mãos entrelaçadas para o que ainda viria. O dia estava nublado, mas não frio. As nuvens passavam preguiçosas sobre os telhados da cidade. O asfalto estava levemente úmido, como se tivesse chovido fininho durante a madrugada. O som dos carros ao longe era abafado pelas paredes altas dos prédios ao redor. E ali, entre duas delas, descascadas, estreitas, quase esquecidas, 3 pessoas se sentavam no chão. Era o mesmo beco, o mesmo onde meses antes uma menina puxou um menino para o escuro, apenas para devolvê-lo à luz. Yasmin se sentou primeiro, encostou as costas na parede áspera e olhou para cima, para o retângulo de céu visível entre os prédios. Estava maior do que se lembrava. Davi sentou ao lado, os joelhos juntos ao peito. Não reclamou da sujeira. Não olhou para o relógio. Apenas deixou-se ficar. Roberto veio por último.
Ajoelhou-se devagar. Passou os olhos pelas paredes, pela calçada marcada de anos, pelo poste tombado no fim da viela. Respirou fundo. Sentou entre os dois. Esse lugar me assombrava, disse olhando para o chão. Passei meses evitando essa rua, como se ela fosse uma lembrança que eu pudesse apagar da memória só porque me envergonhava. Yasmin não disse nada, apenas escutava, como sempre fez. Mas agora eu entendo. Ele continuou, a voz serena. Foi aqui que eu perdi o controle. Que o mundo deixou de girar como eu queria. Mas também foi aqui que eu ganhei vocês. Davi encostou a cabeça no ombro do pai. Estava diferente. O menino que só queria passar de fase no videogame agora decorava poemas e escrevia músicas. Às vezes, ainda reclamava de acordar cedo, mas acordava. Yasmin, do outro lado, brincava com um pedaço de fita colorida presa no pulso, presente de uma das crianças menores do centro. Era ela quem acordava mais cedo, quem sabia onde estavam todos os lápis, quem cantava baixinho para quem chorava durante a noite. Roberto olhou para os dois. Depois, com voz baixa, disse, vocês me ensinaram o que é família. Ninguém respondeu. Davi apenas estendeu a mão e segurou a de Yasmin. Ela apertou de volta. Naquele gesto, havia mais do que afeto. Havia memória, resgate e permanência. Semanas antes, o processo de adoção havia sido aprovado. O juiz ouviu os relatos com olhos marejados. Marina entregou um parecer psicológico afirmando que a ligação entre eles se desenvolveu não por necessidade, mas por escolha mútua e afeto legítimo. Ao fim da audiência, Roberto, Yasmin e Davi assinaram juntos. 3 nomes, um papel e algo que não precisava ser escrito. A certeza de que o que os unia não vinha do sangue, mas do cuidado. Na casa, o quarto de Yasmin agora tinha mais do que livros e brinquedos. Tinha fotos, uma com ela e Davi tocando violão. Outra com Roberto de avental segurando uma panela de brigadeiro torto, e uma terceira, recém-pregada na parede, mostrava a entrada do centro comunitário, com todas as crianças em roda e uma frase em tinta azul acima da porta. Quem nunca foi visto, agora tem espelho. A última peça do passado de Yasmin chegou em forma de envelope amarelado, enviado por um antigo funcionário do abrigo. Dentro, um bilhete. Eu era nova, assustada, sozinha. Quando te deixei naquele portão, achei que estava te protegendo de mim, mas foi você que me ensinou o que é coragem. Se ainda quiser me ver, estou em São Gabriel, Rua 3, Casa 17. Se não quiser, saberei respeitar. Com amor, Cora. Yasmin segurou o papel por horas. Depois disse com a voz firme, não é só o fim de uma busca, é o começo de um reencontro. Roberto e Davi a acompanharam até São Gabriel semanas depois. A casa era simples, um jardim de samambaias e uma rede pendurada na varanda. Ao tocar a campainha, uma mulher idosa apareceu com os olhos pequenos e as mãos apertadas no avental. Ficaram se olhando por alguns segundos. Depois, Cora apenas abriu os braços. Yasmin hesitou, mas foi, não pela saudade, mas pela possibilidade de perdão. Agora, de volta ao beco, ela encostava a cabeça no ombro de Davi, que observava o céu acima. Roberto tirou do bolso um papel dobrado. Era uma cópia da música que os dois haviam escrito meses antes. Começou a ler em voz baixa. Se um dia o mundo esquecer meu nome, que lembre do gesto que alguém fez por mim, porque às vezes é só uma mão na escuridão que mostra que ainda dá para existir. A cidade seguia lá fora, as buzinas, os passos, a pressa, mas ali, entre 2 paredes antigas, nada mais dividia. O que antes foi medo, fuga e silêncio, agora era abrigo. Não havia mais perguntas, nem pontas soltas. A menina que não tinha sobrenome agora tinha uma casa. O menino que vivia sozinho, cercado por luxo, agora conhecia afeto. E o homem que fugia de sua culpa, agora sabia permanecer. Quando se levantaram, Yasmin olhou uma última vez para o beco e disse, era só um lugar feio. Agora é o começo da nossa história. Davi assentiu. Um lugar que virou ponte. Roberto colocou os braços nos ombros dos dois, e os 3 seguiram, para casa, juntos, como sempre deveria ter sido, como agora escolhiam ser.